Oi, você sabe montar um cardápio? Tem dúvidas? Você sabe se a sua alimentação é completa, saudável, balanceada? Vou te ensinar algumas dicas que vão te ajudar. Por exemplo, os cientistas descobriram que o nosso organismo precisa de vitaminas, minerais, fibra, proteínas, gorduras, tudo isso para ele ter saúde. Mas onde você vai encontrar esses alimentos? Esses nutrientes na farmácia? Não, é nos alimentos. Agora, como é que eu vou saber se esses alimentos contêm esses nutrientes que eu preciso? E se eu estou ingerindo na quantia certa, nem a mais e nem a menos, de forma equilibrada, balanceada? Então vamos lá, algumas dicas. Nós chamamos de forma didática os alimentos classificados em 3 grandes grupos. Construtor, que são os ricos em proteína, os energéticos, que nos fornecem energia para trabalhar e fazer as atividades, que são os carboidratos e gorduras, e o regulador, que regula as funções do nosso organismo, que são ricos em vitaminas, minerais e fibras. Agora, quais são esses alimentos? Dos construtores ricos em proteína, são todos os leite, carnes e ovos, e desses a gente deve dar preferência para os menos gordurosos e os mais integrais possíveis. Também devemos incluir aqui os grãos, como as leguminosas, que são todos, não são legumes, não confunda, leguminosas são todos os grãos que dão numa semente. Então os feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, soja e assim por diante. E também entram aí as castanhas, que mesmo tendo gordura, elas também são boas fontes de proteína, as nozes e assim por diante. Esses, então, lembre-se, são os ricos em proteína. Depois vamos ao grupo dos alimentos ricos em energia, que nos dão força para trabalhar. Os ricos em carboidratos e gorduras. Aí nós temos todos os cereais, e de preferência você deve consumi-los de forma integral e os seus derivados. Aí entram o arroz, o pão, o macarrão e os cereais matinais. Entram aqui também a polenta, o fubá, a maisena, e de todos esses, prefira sempre os mais integrais, certo? Entram aí também os doces, esses você deve diminuir o mais que puder. Depois temos o terceiro grupo, que são os alimentos reguladores, ricos em vitaminas, minerais e fibras. Aí entram todas as hortaliças e frutas, e desses você pode consumir todos à vontade, são todos excelentes para a nossa saúde. Quando você for, então, montar seu prato ou sua refeição, lembre-se de ter cada um dos 3, uma proteína, um carboidrato e uma fonte de vitaminas e minerais, ou seja, um feijão, por exemplo, ou um ovo, um cereal, que por exemplo pode ser um arroz ou um pão, e uma hortaliça ou fruta, que pode ser uma salada ou uma sobremesa em forma de fruta. Tendo esses 3 na mesa ou no seu prato, a sua refeição vai estar completa. No prato, lembre-se de colocar metade de hortaliças e a outra metade dividindo em 2, carboidratos, arroz, por exemplo, pão, e proteínas, como por exemplo feijões e ovos, leite e assim por diante. Espero que não esteja muito confuso, que você consiga entender e ter uma alimentação saudável. Tchau!